Olá pessoal, boa noite para vocês, porque eu estou aqui à noite. Ou então boa tarde ou bom dia para vocês também. Estou aqui na sala de leitura, olha só quantos livros legais estão aqui nas mesas. Esses livros aqui são para distribuir aos alunos, você vai poder escolher também um livro desse se você quiser. Então dá uma olhadinha aí, são vários livros legais. Agora vocês vão descer aqui e também escolher os livros para ficar para sempre com vocês, né? Ficarem. Olha só. Um deles a gente está lendo junto, que é esse aqui, O Pão Feito em Casa. Se você por acaso ainda não iniciou a leitura do Pão Feito em Casa, veja a aula anterior, porque essa aqui já é a aula 2 do Pão Feito em Casa, né? A gente parou na página 22. Vamos achar a página 22. Página 22. E vamos ler juntos aqui. De repente eu coloco esse livro aqui. Se eu achar o PDF dele, né, esse arquivo para você fazer a leitura no tablet ou no celular, eu deixo para vocês lerem também o livro. Não só ouvir a minha leitura, né? Mas por enquanto vai ficar só com a minha voz mesmo. Ó. Então, 1 ano e 6 meses antes. E aí agora vai ficar mais pesado, olha só, né? Aquelas crianças estão morando naquela casa. Vamos lembrar um pouquinho do livro, né? Lembrar um pouquinho da história do livro. Tem algumas crianças morando numa casa, né? Numa pensão, numa cidade grande, um lugar onde as pessoas vão para irem na faculdade e tal. E essas crianças estão, a gente sabe que estão fazendo pão com a dona da casa, quem manda ali, né? Tal. Quem cuida deles também. E agora vai começar a falar um pouco sobre quem são essas crianças, né, que estavam fazendo pão ali e tal. Quem são essas pessoas ali? E aí que a coisa fica um pouco mais pesadinha, porque as histórias deles não são assim tranquilas. Não são crianças de classe média, tranquilas na vida, não. Vamos ver a história aqui. 1 ano e 6 meses antes. A primeira vez que Ricardo fumou um baseado seria também a última. Mas naquele dia ele ainda não sabia disso. Só sabia que o bando que mandava nos corredores do cursinho o infernizava havia meses e que a única forma de se livrar dos socos e zombarias era juntar-se a eles e comprar a erva que consumiam regularmente do sujeito franzino e de ar inofensivo que chamavam de fornecedor. Rick era um nerd assumido, mas não era bobo. Vira o garoto franzino entrar e sair do prédio várias vezes, escoltado na rua por um segundo fornecedor que tinha o dobro do tamanho do primeiro e não fazia segredo algum sobre a Browning 9mm que carregava no bolso da jaqueta de couro. Teria preferido esquecer o que vira e torcer para que alguns dos professores, B10 ou seguranças do colégio, tomassem providências. Mas todo mundo ali parecia ocupado demais com as mensalidades, os vestibulares, para se preocupar com venda de erva e outros produtos similares nos corredores. E os baseados que foram obrigados a comprar, com a totalidade da sua mesada, foram levados para a sua casa, espremidos dentro de seu grande livro de biologia. Durante alguns dias o bando o deixou em paz. Ele quase se esqueceu do bagulho. Uma tarde, porém, chegou exausto do cursinho, com dor de cabeça e uma tremenda vontade de sumir. Sua distraída mãe, que ia partir logo numa de suas centenas de viagens de pesquisa para o pós-doutorado, andava desmantelando as estantes da casa feito um furacão destruidor. Ela havia passado para o seu quarto em busca de toner para a impressora e empilhar os livros do cursinho aleatoriamente. O de biologia estava no topo da pilha. Ricardo mandou a cautela ao vento, abriu a janela do quarto, acendeu um baseado e começou a tragar. Esperava que aquilo acabasse com sua dor de cabeça, com a vontade de sumir. Detestava cigarros em geral e estava achando horroroso o gosto da fumaça de maconha, imaginando por que aqueles idiotas do bando tanto apreciavam entupir os pulmões com aquilo, quando a porta se abriu e o seu pai entrou no quarto. Seu pai entrou. O Sr. Laurent só vinha ao Brasil a cada 2 anos. Francês, estava separado da mãe de Rick fazia uma década e era sócio de uma boulangerie no bairro do Marais, em Paris. Boulangerie significa padaria em francês. Por que diabos ele apareceu sem avisar bem naquele dia e entrou de súbito no quarto do filho, com quem nunca se importara muito? Ricardo nunca soube.
Mas o resultado da encrenca seria tremendo. E nada do que o rapaz dissesse mudaria o rumo dos acontecimentos. A mãe quase teve um colapso nervoso com a gritaria que se seguiu. Partiu para sua pesquisa antropológica na Indonésia algumas semanas antes do planejado. O pai, no paroxismo da cólera, ao descobrir que tinha um filho drogado, xingou muito em francês e deixou o caso nas mãos do seu advogado brasileiro, o Dr. Melo. O Ricardo foi sumariamente retirado do cursinho e internado numa clínica no interior do estado, onde nenhum dos médicos ou terapeutas acreditou que ele nunca havia consumido drogas antes, já que essa era a desculpa comum de todos os que estavam internados ali. Apenas uma psicóloga bem jovem que o atendeu após o primeiro mês de desintoxicação comentou que o retraimento do garoto parece mais indicativo de timidez do que de uso constante de drogas. Mas ninguém deu muita atenção e Rick teve de amargar o tratamento completo. Ficou 10 meses internado, dormindo num cubículo, comendo saladas e tomando chás, engolindo remédios. Emagreceu quase 10 quilos. E só não enlouqueceu porque encontrou uma estante cheia de livros interessantes e o médico-chefe disse que ler não faria mal. Assim ele escapava do inferno várias horas por dia lendo sobre Freud, Jung e mitologia. Acabou desistindo de protestar sua inocência. Tomava os remédios que lhe davam e fazia o que mandavam. Dr. Melo, o advogado, ia todo mês verificar a sua melhora, mas só teve licença para vê-lo depois de muito tempo. O homem, que era bastante sensato, ficou impressionado com suas fundas olheiras e a aparência geral de apatia e desnutrição. Melo já desconfiava que seu cliente se precipitava ao mandar o filho para aquele fim de mundo. Exigiu ver os exames de sangue e urina do jovem. Como naturalmente não tinha encontrado o menor traço de qualquer droga nos testes clínicos, ele ligou para Paris e, com a permissão oficial do pai, tirou o Ricardo de lá. Levou-o diretamente para a capital. A primeira parada foi na praça de alimentação de um shopping. Primeiro, você vai se alimentar, disse o advogado, colocando diante do adolescente um hambúrguer duplo, um enorme milkshake de chocolate e uma caixa cheia de donuts recheados. Depois vamos recuperar este ano perdido. E assim Henrique foi matriculado em outro cursinho e acabou indo morar na casa de Dona Carmina. Dr. Melo teria preferido deixá-lo com um dos pais, mas a mãe ainda ficaria mais um ano e meio na Indonésia, terminando as pesquisas de pós-doutorado, e o Sr. Laurent andava às voltas com a crise do euro na França, que prejudicava seus negócios. Nenhum dos dois tinha tempo para o filho naquele momento. Olha só, né? É o caso daquele que a gente chama de o pobre menino rico, que os pais não ligam para ele, né? A mãe está o tempo inteiro fazendo essas pesquisas. O pai é francês, não mora no Brasil, tem negócios lá na França, então ele não tem tempo para o filho mesmo, também não vem, né? Nem sabe o que está acontecendo aqui nesse nosso país, né? Enfim, o menino largado com um advogado. E aí deu esse problema aí, e olha o sinal. E aí ele ficou largado, né, jogado. Aí ele foi para a casa da Carmina e está morando lá. O casarão estava vazio quando ele ali chegou, levando uma única mochila em que cabiam suas roupas e escovas de dentes, alguns livros e um notebook com acesso à internet via satélite. Presente do advogado. Era início do ano letivo e o plano era estudar muito para o vestibular no final do ano. A dona da casa se encarregaria de vigiar e assegurar que ele não voltasse a consumir drogas. Ricardo achou que a mal-assombrada casa era 100 vezes melhor que a clínica e logo se adaptou à nova moradia. Claro, sentia um frio na espinha cada vez que a megera olhava e sabia que havia algo errado naquele casarão. Mas havia sobrevivido à internação e intuía que aquela etapa minimalista passaria logo. Em poucos meses faria 18 anos e ficaria livre da tutela do Dr. Melo, da Abantesma, de quem quer que fosse. Se entrasse na Universidade Federal ou na Estadual, conseguiria alojamento numa república de estudantes qualquer, e faria o que quisesse da sua vida. Né? Então estava esperando só um tempinho, aguentaria um pouquinho ali. Pá. Página 28, 7 meses antes. Tobias fora morar no casarão um mês depois que Rick se instalara lá. Então agora nós vamos ouvir um pouco sobre o Tobias. Fazia 4 anos que Luna, uma assistente social, o levara à Fundação Casa após ter encontrado na noite de Natal escondido numa fossa, nos fundos de uma fileira de barracos derrubados ao norte de uma grande favela. Ele tinha 10 anos na época.
Passara semanas comendo apenas salgadinhos que surrupiava num boteco próximo e apresentava sinais de espancamento contínuo. Levou mais de um mês para se comunicar com Luna e mesmo quando disse que chamasse Tobias Elisandro, ninguém conseguiu confirmar se esse era mesmo seu nome verdadeiro. Não havia documentação alguma que o identificasse, nem família que desse queixa de seu desaparecimento. Toby aparecera do nada naquele buraco. O que quer que lhe tivesse acontecido anteriormente, parecia perdido em algum recanto da mente do garoto magro que pouco falava. Psicólogos asseguravam que ele estava reprimindo lembranças traumáticas. E o máximo que conseguiriam fazer foi obter um RG para ele, com o nome que assumira e como tendo nascido há 10 anos, no dia 25 de dezembro. No abrigo, Tobias se desenvolveu mais do que era esperado. Estava lá há quase um ano, já demonstrando uma personalidade alegre, tirando ótimas notas na escola. Quando a professora percebeu que o garoto não apenas entendia do funcionamento de qualquer coisa eletrônica, mas instintivamente entendia-se às mil maravilhas com os computadores. Começou a ser requisitado para consertar tudo que não funcionava direito, e em pouco tempo estava reescrevendo os programas que gerariam todas as necessidades da fundação. Quando um plano de ação social da prefeitura liberou verba para bolsas de estudos internos, Lula matriculou num dos melhores colégios técnicos que pôde encontrar e tratou sua hospedagem com Dona Carmina. Toby tinha agora 14 anos e se continuasse com as notas tão altas quanto antes, ela tinha certeza de que aos 17 ingressaria numa boa faculdade. Claro que ele se sentia intimidado quando o assistente social o levou ao casarão gelado e escuro. Porém, agora tinha um quarto só seu e um computador doado pela Associação de Pais do Colégio Técnico. A casa era um verdadeiro palácio, comparado aos lugares em que já vivera, tanto na favela quanto nas unidades da fundação. E se a abantesma o apavorava, se a sensação de que aquela casa era uma coisa viva e sinistra o enchia de insegurança, ele dizia a si mesmo que já conhecera na vida coisas bem mais assustadoras. Quais eram essas? Contudo, Tobias não revelava a ninguém. 4 meses antes. Ari tinha 15 para 16 anos quando fez sua primeira tatuagem. Na época morava com a terceira das tias, que havia recebido sua tutela após a morte de seus pais e irmãos num acidente de carro. A passagem pela casa da tia número 1, num bairro de classe média, até que durara 3 anos. A guardiã abrigara quando tinha 11, acreditando que em pouco tempo ela se recuperaria do trauma e da mania de se vestir apenas de preto. E só havia mesmo desistido da sobrinha quando, após anos levando-a todos os domingos às reuniões de jovens da sua igreja, descobriu que ela nunca tinha assistido a nenhuma. Ariana escapulia pela janela do banheiro, do salão paroquial, assim que entrava, e ia jogar RPG num clube de cultura medieval do bairro. A pobre e religiosa senhora tivera um ataque dos nervos ao pegar Ari numa mesa de jogo, rolando estranhos dados de muitas faces, junto com 7 marmanjos vestidos como magos e cavaleiros. Todos, inclusive a garota, comunicavam-se em línguas élficas, coisa que a tia tinha certeza de que era no mínimo demoníaca. O ataque nervoso resultara na internação da tia num spa, e a juíza da vara da família aceitara a sugestão do advogado de transferir a guarda à tia número 2. O período em que Ariana morara na casa dessa guardiã duraria menos, apenas 2 anos. Havia 2 priminhos fofos que se afeiçoaram à prima, embora esta soubesse perfeitamente que a tia e o tio desprezavam. Estavam assim interessados no recebimento mensal dos dividendos da herança de Ari, que só podiam usar para custear sua educação, mas gastavam com os garotos, apresentando notas fiscais falsas ao Dr. Luca, o advogado que geria a herança. Matricularam a menina num colégio totalmente detonado e cujos professores não estavam lá muito interessados nos alunos. Tudo isso terminara quando a fase gótica de Ariana atingira o auge. As roupas pretas continuavam, ela conseguia fazer alguns piercings clandestinos e passar a ouvir apenas dark metal. Com isso tudo, a família convivia até que o tio conseguiu abrir o baú de roupas que a sobrinha órfã mantinha trancado com um cadeado em seu quartinho. E percebeu que ali não havia roupas. Havia apenas pilhas e pilhas de fotografias de túmulos que aparentemente ela tirara com o celular.
em todos os cemitérios da cidade e imprimira em folhas de papel fotográfico tamanho A4. A maioria das fotos ostentava manchas vermelho escuras que pareciam sangue, mas era apenas ketchup misturado com guache, mas eles não se deram ao trabalho de fazer testes químicos para constatar. A juíza bem que desconfiara de que a tia número 2 andava se lucupletando com os dividendos e, após o escândalo da fase gótica, decidira que Ariana fosse morar com a tia número 3. Essa estava bem de vida, era viúva e morava num apartamento chique, apenas com uma filha de 20 e poucos anos que fazia mestrado. Por um ano o arranjo funcionou. Ari desencanou de fotografar cemitérios e se deu bem no novo colégio. Descobrira que adorava literatura e que matemática era um desafio interessante. Felizmente, o relacionamento com a tia número 3 se deteriorou com o caso da tatuagem. O caso da tatuagem. Ela planejava a aventura detalhadamente. Marcar a hora na tattoo shop por telefone, pegar emprestada a carteira de identidade da prima e se esmerara para ficar igual a foto no documento. Não fora difícil, já que ela e a prima eram bem parecidas. Então fingiu que era maior, para poder fazer a tatuagem. Naturalmente, a recepcionista desconfiara de que a garota do vestido preto, justo, salto, agulha e maquiagem pesada não tinha mais de 18 anos, porém, um RG era um RG. E assim o tatuador pôde caprichar no desenho do pequeno escorpião que a garota recebeu em sua espádua à esquerda. A descoberta da tatuagem do empréstimo do RG foi a gota d'água que encerrou mais aquela tutela, especialmente porque as tias número 1 e 2 nunca deixaram de frisar para a terceira que a Ariana era perturbada, que devia ser internada, isso sim. O parente mais próximo, segundo as pesquisas do Dr. Luca, instado pela juíza para dar um jeito definitivo no problema de Ari, não era exatamente consanguíneo. Era um quarentão chamado Drauzio, primo da primeira esposa de seu falecido pai. Ela também já havia morrido, mas o homem solteiro morava no interior e aceitou entusiasmado a guarda da adolescente. O problema era que ele não tinha bens, nem mesmo uma casa que fosse sua. Abandonara tudo para viver num ashram, uma comunidade vegetariana dedicada a certo guru indiano, e a juíza não se sentiu entusiasmada a enviar a garota para o tal lugar. De qualquer forma, Drauzio veio para a cidade quando convocado, abraçou Ari com carinho e perguntou-lhe, coisa que acontecia pela primeira vez da vida da órfã, o que ela desejava fazer. Estimulada pelo aspecto bondoso do homem, que comparecera à audiência com a juíza, vestindo bata indiana, sandálias artesanais bem gastas e pequenas contas brancas entrelaçadas com sua comprida barba, a menina perguntou se não podia terminar o ensino médio em certo instituto de ensino, no qual davam aula alguns professores a quem ela se afeiçoara no último colégio, e morar numa república de estudantes. A juíza refletiu muito, mas vendo Ari ser civilizada com um homem após confortar as tias por anos, acabou concordando e indicou o pensionato de Dona Carmina. Foi um alívio para o Dr. Luca. Drauzio prometera vir uma vez por mês visitar a tutelada e demonstrou uma surpreendente capacidade de gerir os dividendos da garota em benefício da própria, e pareceu acordar nela uma capacidade de afeição que havia desaparecido após o acidente dos pais. Ao conhecer a dona da casa, Ariana se arrependeu amargamente da decisão. Viu-se, porém, sem alternativas. Não queria decepcionar o Drauzio, de quem realmente gostara, e muito menos desejava morar numa comunidade vegetariana, em que se meditava metade do dia e se recitavam mantras da outra metade. Voltar para as garras das tias intolerantes estava fora de questão. O Dr. Luca deixara claro que não havia mais parentes. Tenho 16 anos. Em 2 anos entro na faculdade. Então posse do meu dinheiro, pensou. No primeiro dia em que adentara o casarão mal assombrado e se vira à noite, encarando a velha maluca e os 2 rapazes que também moravam lá, e que mentalmente classificou como um nerd metido a besta e um Zé Mané sem futuro. Sim, aguentaria a vida na casa da rígida Abantesma, custasse o que custasse. Bom, a leitura de hoje está feita. Espero que tenham gostado. E na próxima a gente retoma a leitura do Pão Feito em Casa. Saúde e um grande abraço para todas e todos.